Porque só o amor de Cristo pode alcançar regiões que estão mais profundas na alma, no coração. E na Bíblia a gente tem alguns exemplos. Um exemplo que é bem interessante é o de João, discípulo amado. Vocês lembram a história? Senão vocês podem procurar depois. Que quando Jesus é crucificado, ele está lá na cruz. Maria está ali nos seus pés e João está do lado. E aí Jesus olha para Maria e fala assim: mulher, este é o teu filho. João, a partir de agora esta é a sua mãe. Jesus sabia que provavelmente os dois precisariam de um apoio emocional a partir daquele momento da crucificação. E João, ele demonstrou confiança. Ele demonstrou alguém que estava interessado em permanecer. João, ele demonstrou uma segurança emocional que fez com que Jesus deixasse João para ser filho de Maria. Deus, ele entende as nossas necessidades. E sabia que Maria também ia precisar de um filho para cuidar. João precisaria de alguém para ampará-lo espiritualmente. Um conselheiro, talvez. E talvez fosse Maria essa pessoa. Então, a proximidade dele com Jesus fez com que Jesus entendesse a necessidade emocional de João. Um outro exemplo que a gente pode trazer também é Mefibosete. Conhecem a história dele? Quem que era ele? E o que tinha com ele? Qual era a condição dele? Ele era um deficiente, Um aleijado, um deficiente. Pessoas assim, que não recebem palavras de afirmação, que não são tratadas adequadamente, elas podem se sentir o quê? Excluídas, envergonhadas, tímidas, vazias. E vivia escondido, marcado pela vergonha e pela limitação. Mas alguém que está preocupado em amar e amar ao próximo fez ele se sentir pertencente. Você tem feito alguém se sentir pertencente. Uma outra personagem da Bíblia que também é bem marcante, Maria Madalena. Ela foi colocada ali perante todo o povo, né? Para ser o quê? Apedrejada, apunhalada, para que todos falassem dos pecados que ela tinha. E o que Jesus faz? Reverteu mesmo, né? Olha, fariseu tal, você fez isso ontem à noite. Olha, ciclano, você faz isso. Jesus trouxe ali para Maria um acolhimento também. Trouxe para ela o desejo de ter a dignidade em Cristo. Mostrou para ela o verdadeiro amor de Deus, que não nos abandona. Ele devolve a identidade, ele devolve a dignidade e alcança as pessoas que elas estão feridas emocionalmente. Uma outra pessoa também, Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, era amado por Jesus. E aí Lázaro morre. E aí suas irmãs mandam mensagem para Jesus. E Jesus vem, mas ele já estava, né, lá no túmulo, morto. Jesus poderia ter feito um milagre à distância? Poderia ter feito com que ele não morresse? Poderia. Mas aqui Jesus manifesta a amizade, o estar perto, o estar presente, o tempo de qualidade. Deus demonstra aí com Lázaro um cuidado verdadeiro, que não é tipo assim,
Ô, amiga, não estou muito bem hoje. Ah, tá bom, descansa, toma uma água e você vai ficar bem. Quem está falando que precisa de alguma coisa é porque quer você por perto. Se você recebeu a mensagem, se você recebeu uma ligação de alguém que está pedindo ajuda, pedindo conselho, é porque está confiando em você. Faça o que você puder, dentro das suas condições, dentro do seu limite. Mas esteja presente, esteja perto. Muitas pessoas precisam apenas de resposta, precisam se sentir vistas, ouvidas, lembradas e cuidadas por Deus. José do Egito, que amor que ele poderia ter sentido pelos irmãos, que foi rejeitado, vendido e tantas coisas aconteceram com a vida de Moisés. Mas José mostra que o amor de Deus sustenta pessoas feridas. Traumas não precisam definir o seu futuro. É possível transformar a dor em propósito. Então, se você tem uma dor, tem uma ferida, leve a Deus. Busque ajuda profissional se precisar, para que você tenha um propósito de vida. Nova vida, ela começa com um novo propósito. E você tem buscado isso? O ser humano muda profundamente quando deixa de apenas ouvir sobre amor e começa a se sentir verdadeiramente amado. Como você tem se sentido amado? Eu acho até interessante os casais em família também fazendo essa pergunta, né? No momento entre casal ali. Fala, eu te amo. Mas você se sente amado? É uma forma de compreender o outro. Às vezes está tantos anos juntos e ainda não sabe se a pessoa está se sentindo amada. Nós vamos entrar agora numa história que é bem profunda, que é a história de Pedro. Eu gosto muito da história de Pedro, porque mostra uma grande transformação. Abra sua Bíblia em João 21. Verso 15. Nós vamos ler todo esse bloco que fala sobre Pedro é restaurado por Jesus. Amém? Assim, após tomarem um desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simeão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. E aí, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez. Tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Vamos ficar até aqui por enquanto. Quem que era Pedro? Era explicadinho. Impulsivo. Era impulsivo, era esquentadinho, era um discípulo que andava com Jesus, mas tinha natureza, né, dura. É aquele que pergunta para Jesus: quem que o Senhor ama? Né? Aí Jesus fala para ele: você vai me negar ainda hoje 3 vezes. Não, Senhor, jamais eu faria isso. Estou contigo até o fim, ó.
Tamo junto. Aí vem o soldado, o que ele faz? Corta ele. Você se identifica com o Pedro? Pedro, ele tentava provar a lealdade dele o tempo todo. Tô contigo, tamo junto. Ele tinha coragem. Por isso que ele resolveu seguir Jesus sem dúvidas. Mas ele também teve grandes falhas. E aí ele age impulsivamente. Ele fala que não vai abandonar, mas ele nega Jesus. E quando ele nega Jesus, ele sente uma culpa tão grande, que ele se pega chorando. Como assim? Eu demonstrei e eu queria ter lealdade com Jesus e eu faço isso. Porque quando a gente age por impulsividade, a gente só vai pensar depois. Mas Jesus não definiu Pedro pelo erro dele. Jesus, ele reencontra Pedro e aí pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, te amo. Lembra aquele Pedro impulsivo? Eu te amo, estou contigo. E agora ele fala: eu te amo, mas murcho. Porque agora ele entendeu que mesmo ele querendo ser leal, mesmo ele falando que amava, ele não queria mais demonstrar aquela impulsividade toda. Agora ele já estava mais cauteloso, porque ele já tinha negado, ele já tinha errado. Então agora ele responde com cautela. Ele responde: eu te amo. Com medo, talvez, com receio de errar mais uma vez. Quando a gente vai para o grego, quando Jesus pergunta a primeira vez: tu me amas? É como se Jesus estivesse falando: Pedro, tu ágape. Ágape quer dizer o amor sacrificial, um amor profundo, um amor incondicional. Então Jesus pergunta, né? Você tem esse amor sacrificial, esse amor profundo por mim? E aí, quando Pedro responde, ele responde com filéu, que quer dizer um amor de amizade, de afeto, de carinho. Talvez hoje a gente poderia até interpretar como alguém fala: eu te amo, e você dá só o coração, ou aquele joinha assim de curtir. A pessoa manda um coração e você faz assim. Era isso. Mas aí a gente trabalhando, entendendo a forma como trabalhar as emoções, e na terapia a gente fala que a gente trabalha através das palavras. Então Jesus pergunta de novo, porque quando a gente fala, a gente está entendendo o que a gente está falando e a gente está também trabalhando isso internamente. Então Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Mas dessa vez Jesus já está entendendo o que está acontecendo ali, o movimento com Pedro, que ele não está mais tão confortável. E ele fala: eu te amo. E aí Jesus vai pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Mas dessa vez, sabe o que acontece? Jesus entendendo Pedro, entendendo as necessidades e as emoções de Pedro, Jesus desce no linguajar, digamos assim. E aí ele fala: Pedro, tu filéu? Eu filéu. Porque Jesus entendeu que era mais confortável para ele amar verdadeiramente, com carinho, com amor, da forma que ele conseguiria de fato expressar esse amor, do que falar que era um amor incondicional que ele não tinha condições de sustentar. Percebem esse Deus que nos ama?
que Ele é capaz de se rebaixar até nós, até onde nós estamos, para nos fazer entender que Ele nos ama acima de qualquer coisa. Pedro já não quer fazer mais promessas que ele não vai conseguir cumprir. Ele quer só falar para Jesus: eu te amo, eu estou aqui. E aí, o mais interessante que Pedro aprendeu que amar a Deus não era sobre fazer promessas impossíveis, mas permanecer sincero diante de Deus. E aí, quando Pedro reafirma isso, Jesus fala o que para ele? Apacenta, pastoreie. Apacentar as ovelhas é cuidar, é levar comida, é dar um banho. Pastorear é guiar na vida espiritual, é ensinar, é trazer a palavra, a Bíblia, mostrar, Deus. E Deus dá essa responsabilidade para Pedro. Nós temos um rebanho e precisamos de alguém para apacentar, para pastorear. Você pode fazer isso por mim? Está vendo a responsabilidade que Deus dá quando nós entendemos onde nós estamos e como nós nos sentimos amados? E aí, continua aqui no verso 19, 18. Em verdade te afirmo, quando era mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás a mão a outra pessoa que te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Assim falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Jesus está falando aqui para Pedro: olha, você está jovem e tal, mas você vai ficar velho. E você vai depender de alguém. Então, segue-me, para a sua vida ser mais tranquila. E aí, continuando no verso 20, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. E este era que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntou: Senhor, quem te irá trair? Assim que Pedro ouviu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Quanto a João? E aí Jesus respondeu: e se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por este motivo, tornou-se conhecida entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu. E sabemos que o seu testemunho é confortante e verdadeiro. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas essas fossem escritas por uma por uma, acredito que eu nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escrevem. Então, o que acontece? E João está ali caminhando, mas e esse aí? Não te importa. Eu quero ele quando eu voltar. Então, segue-me. O nosso papel como cristãos aqui é amar ao próximo, é cuidar, é ensinar, não é julgar, não é apunhalar, não é mostrar os pecados de forma tão violenta, né? O nosso papel aqui é fazer com que os nossos irmãos queiram ver Jesus quando ele voltar. E por isso que Jesus fala, né? Segue-me. Segue-me, só isso. E fulano, você quer ver ele quando eu estiver voltando? Então cuida, apacenta.
E muitas das vezes nós estamos apenas afugentando as pessoas que estão ao nosso redor. O relacionamento, ele começa no coração, que pode ser transformado por Deus. Você quer receber essa transformação? Você quer apacentar outras pessoas, os cordeiros de Deus? E eu tenho certeza que os cordeiros de Deus podem estar aqui dentro também. Porque começa dentro de casa, começa dentro do lar. Quando as pessoas verem que o lar é funcional, que o lar é amor, tudo ao redor também vai se transformar. As pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ser transformadas pelo amor de Deus. E isso vai quando nós somos transformados. Você precisa apacentar os seus filhos, precisa pastorear sua família, as pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, na escola. Você se sente amado a ponto de pastorear? É seu desejo cuidar de alguém, amar alguém, um amor profundo e sincero? É seu desejo? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor sabe o que vai no íntimo do nosso coração. Por isso nós pedimos nessa manhã que o Senhor venha analisar o nosso coração, o nosso entendimento, e venha restaurar a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, para que nós tenhamos condições de sermos amados, de nós nos sentirmos amados, principalmente por Ti. Que a cada manhã, quando a Sua misericórdia se renova e nós abrimos os nossos olhos, que nós possamos ter um cântico de louvor, agradecendo porque o Senhor nos ama. Que nós possamos estar cercados de pessoas e transmitir somente o amor que vem de Ti. Amém. Cinja os nossos lábios para que nós tenhamos palavras de afirmação para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos dê condições para fazer atos de serviços e entendermos o amor que as pessoas estão precisando. Senhor, venha transformar o nosso coração. Venha mostrar as nossas necessidades e as necessidades de quem está ao nosso redor também. Nos transforma hoje e sempre. Eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Pedro, o Senhor te use para mais um louvor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e
e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nosso lar seja um lar de bênçãos, onde as pessoas podem se achegar e sentir a tua presença, mas que possam sentir a tua presença em nossas vidas também. Amém. E restabeleça em nós o amor vertical, que é o amor para contigo, Amém. para que nós possamos nos sentir amados todos os dias Amém. e assim amar ao próximo como a nós mesmos. Amém. Senhor, nós queremos Nos despedir. nesta manhã, certos da tua graça em nossas vidas. Amém. Abençoe todos que estão aqui. Por favor. Nós oramos por Jesus. Amém. Amém. Amém.